Muito bem. Nesta aula vamos continuar as normas gerais estabelecidas pela Lei Complementar 87/96, a Lei Candir, a respeito da compensação do ICMS, do cotejo entre débitos e créditos do ICMS. E vamos para o artigo 26 da Lei Complementar 87. Vamos lá. Artigo 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos artigos 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer que o cotejo entre créditos e débitos, que é a apuração, né, entre débitos, créditos e débitos, se faça por mercadoria ou serviço dentro de determinado período. Como é isso? Voltando para mim, é muito simples. Vamos imaginar o seguinte: um determinado atacadista trabalha com 433 tipos de produto. Só que 90% das vendas dele diz respeito a arroz e milho. Então, pode-se determinar que eles façam uma apuração separada para arroz e milho e uma outra para os 400 e poucos outros produtos. Ok? A apuração vai ser mensal, mas vai ser por mercadoria, uma para arroz, outra para milho e o resto para os outros 400 e poucos produtos, não tem problema. Então, pode haver essa determinação, porque o normal é que todas as mercadorias daquele mês entram, geram crédito, que saem, geram débito, e se faz o cotejo entre créditos e débitos. Mas pode-se determinar que seja por mercadoria dentro de um determinado período. Além disso, vamos adiante. Que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço em cada operação. Como é que é isso? Vamos lá. Há uma desconfiança, por exemplo, que uma determinada usina de açúcar está comercializando mercadorias com nota fiscal abaixo, subfaturado ou sem nota fiscal. Então, o que se determina? Que a apuração não passa, deixa de ser mensal com relação ao açúcar recebido daquela usina. Então, chegou uma carreta daquela usina, a apuração vai ser por operação. Aquela carreta vai gerar um crédito e os débitos relativos àquela carreta, independente do período. Certo? É uma possibilidade. Vamos adiante. A lei estadual é que poderá criar essa possibilidade. Além disso, que em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculados por estimativa para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório. Como é que funciona isso? Voltando para mim, muito simples. Isso normalmente é feito, são os sistemas especiais de fiscalização, quando há uma certa desconfiança de que, ou fortes indícios, não só uma certa desconfiança, mas fortes indícios, de que a empresa está sonegando. Então, cria-se um valor fixo por mês. A empresa vai recolher R$2.000 de ICMS por mês. Mas a empresa continua fazendo a apuração normal. E se o valor apurado for superior a 2.000, recolhe a diferença. Se inferior, gera um crédito para o período seguinte. Mas no período seguinte ele paga novamente os 2.000 ao iniciar o período e já vai contar com crédito lá na apuração do período seguinte. Certo? Então, vamos voltar para o nosso quadro. Olha só. Na hipótese do inciso 3º, nessa hipótese que eu acabei de comentar, ao fim do período será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva. Caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes. Além disso, a inclusão de estabelecimento no regime de que trata, o inciso 3, não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias. Então, vamos ver na prática como isso funciona. Então, aqui está o estabelecimento A, e foi determinado que ele tem que recolher em cada período, no início do período, R$2.000. É lógico que o contribuinte pode impugnar isso, questionar, mas passada a fase de impugnação,
está lá, ele tem que recolher R$2.000. No mês de abril, por exemplo, ele teve débitos de 6.000 e créditos de 2.800. Isso vai resultar num saldo devedor a recolher, portanto, de 3.200. Então, ele vai ter, no final do período de apuração, que recolher mais 1.200. Os 2.000 que ele já tinha recolhido, mais 1.200. Maravilha. Quando chega no mês de maio, ele tem débitos no valor de 3.000 e créditos no valor de 2.100. O que vai resultar num saldo devedor a ser recolhido de R$900. Só que tem um detalhe, ele já recolheu os 2.000 naquele mês também, que ele é obrigado a recolher mensalmente os 2.000. E aí o Estado vai devolver dinheiro para ele? Não. Acontece que este saldo, que no exemplo seria de 1.100, porque ele recolhera 2.000 e ficou determinado que, na verdade, ele teria que recolher só 900, ficou com um saldo de 1.100, ele entra como crédito na apuração do mês de maio, do mês de junho. Mas em junho, ele recolhe novamente os 2.000, mas já entra com a sua apuração com saldo de R$1.100. É assim que funciona, por determinação, exatamente do parágrafo 1º e 2º do artigo 26. Ok? E o cuidado com o parágrafo 2º, a inclusão nesse regime não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias. Voltando para mim, na verdade, isso ocorre muito com relação a fiscalizações especiais, na verdade. É exatamente isso, ou seja, situações nas quais há um forte indício de que existem irregularidades e, então, se estabelece um valor mensal a ser recolhido. É lógico, o contribuinte tem o direito de impugnar aquilo, mas, uma vez estabelecido aquele valor, ele vai passar a recolher mensalmente. Então, cuidado, é importante observar aqui nesse caso, que a lei estadual pode criar critérios diferenciados para apuração. O normal é sazonal, por período de apuração. Período esse a ser estabelecido também pela lei, mas que normalmente é mensal. E aí todas as mercadorias que entram geram crédito, as que saem geram débito, se faz o cotejo débito-crédito, e se os débitos forem superiores aos créditos, uma parte no que se igualam, os débitos e créditos, é extinto por compensação, e o resto pagamento em dinheiro. E se o saldo for credor, passa para o período seguinte de apuração, um saldo credor, um crédito já para o período seguinte de apuração. Ok? Maravilha! Então, minha gente, observem que, ao estudarmos, e agora terminamos a questão da Lei Complementar 87, das normas gerais, este nosso módulo da Lei Complementar 87, normas gerais aplicáveis a todos os estados e Distrito Federal, nós vimos os alicerces da cobrança do ICMS. É exatamente isso, é o que estabelece a Lei Complementar 87. Os alicerces da cobrança do nosso ICMS, aplicável a
todos os estados e Distrito Federal. Portanto, vimos o primeiro pilar, que são as hipóteses de incidência e não incidência. Certo? Lembrando sempre que as não incidências citadas pela Lei Complementar 87, muitas delas, na verdade, são imunidades, mas o legislador as chama de não incidência. Então, as hipóteses de incidência e não incidência, as regras gerais a serem estabelecidas, obedecidas pelos estados e DF ao instituir os seus respectivos ICMS. Vimos um detalhe fundamental, que é o local da ocorrência do fato gerador. Local este que vai determinar, em primeiro lugar, quem é o contribuinte e, em segundo lugar, quem é o sujeito ativo. Ou seja, vai determinar o sujeito passivo e o sujeito ativo da relação obrigacional tributária. Vimos que o local da ocorrência normalmente é aonde se encontra, no caso no que diz respeito à mercadoria, aonde se encontra a mercadoria no momento da ocorrência do fato gerador, mas vimos várias exceções. Então, um aspecto importantíssimo é este relativo ao local da ocorrência do fato gerador. Depois, vimos o momento da ocorrência do fato gerador. O momento da ocorrência. Aqui, no momento da ocorrência, o fundamental é saber quando o imposto passa a ser devido. Não é quando tem que ser pago. Quando tem que ser pago, a legislação estadual vai estabelecer o prazo. É quando ele passa a ser devido o imposto. O momento da ocorrência do fato gerador. Então, depois desses três pilares, incidência, não incidência, local da ocorrência e momento da ocorrência, nós passamos a estudar o quarto pilar, que é o cálculo do tributo. Neste quarto pilar, nós vimos a questão da base de cálculo, vimos que a regra é que a base de cálculo do ICMS é tudo que for cobrado. Essa é a regra, certo? Então não interessa se coloca frete, seguro, despesa, não interessa. Cobrou é base de cálculo do ICMS. Vimos que o ICMS integra a sua própria base de cálculo, inclusive na importação. E vimos as regras todas relativas à base de cálculo, na ausência de uma disposição expressa, né? O artigo 15 da Lei Complementar 87 estabelece, quando não houver, você não sabe o valor da base de cálculo, qual a regra que você tem que utilizar para arbitrar aquele valor. Né? Vimos algumas bases de cálculos exigidas pela Lei Complementar 87, estabelecidas pela Lei Complementar 87, a base de cálculo no caso da importação. Vimos que a alíquota, a não ser as interestaduais, que são fixadas pelo Senado Federal, são de 7% ou 12%, já sabemos disso. As outras alíquotas são estipuladas por lei dos estados e DF, respeitando o limite máximo e mínimo fixado por resolução do Senado Federal. E vimos, finalmente, a questão da compensação, do cotejo entre créditos e débitos do ICMS, ou seja, a apuração final do ICMS, retirando todos os detalhes do registro de entrada, do registro de saída, jogando-os no registro de apuração. Vimos as restrições aos créditos no que diz respeito a ativo permanente, energia elétrica, material de uso ou consumo, serviço de comunicação, todas as restrições com relação à utilização do crédito. Vimos a questão do período de apuração e fechamos, dentro desse contexto, todas as normas gerais relativas aos impostos, ao nosso ICMS, aplicáveis essas regras, aplicáveis a todos os estados e DF. Com isso, nós terminamos esse nosso módulo e na próxima aula vamos iniciar um outro módulo, que é a Lei Complementar 2475. A lei complementar que estabelece como os benefícios fiscais serão concedidos e revogados relativos ao ICMS. Fundamental essa Lei Complementar 24, para depois que terminarmos o módulo relativo à Lei Complementar 24, fazemos exercícios com relação tanto à parte da Constituição, quanto da Lei Complementar 87, quanto da Lei Complementar 24 de 75. Até lá.